Aí, ó, quem quer comprar os livros da editora O Globo, né? As Grandes Ideias, que são chamados, é a coletânea de As Grandes Ideias de todos os tempos, que tem vários assuntos em cada um desses livros. Tem uns assuntos meio nada a ver de ter um livro tão grosso assim, mas tem vários, como por exemplo, o livro da arte, o livro da Bíblia, que eu não sei se fala sobre. Eu acho que fala sobre a Bíblia, mas não é uma Bíblia, entende? Se você pegar o livro da Bíblia, não é uma Bíblia. Ela vai falar sobre a Bíblia. Eu acho, não sei, eu não peguei esse livro ainda. O livro da ciência, o livro da ecologia que está aqui comigo, o livro da economia, o livro da filosofia, o livro da física. Esse livro da física eu acho que é novo, eu não tinha visto ainda, então ele é novo. O livro da história que eu peguei, eu li ele inteiro. Eu li ele inteiro, diferente do livro da matemática eu ainda não li. O livro da literatura, o livro da matemática, o livro da mitologia, o livro da música clássica, que eu li ele pela metade. Aqui, ó, o livro da música clássica, eu li ele pela metade. Não li ele todo, porque eu tava lendo esse daqui também. E como eu peguei esse aqui pra aprender, não só pra ler, é diferente de você ler pra aprender. Não tem nada a ver. Se você lê livro, você não sabe mais do que a outra pessoa pode saber vendo um vídeo, saber mais do que você, então não tem nada a ver. Mas eu peguei esse aqui pra aprender, pra ajudar nos estudos. Que eu tava querendo fazer Enem. Hoje em dia eu não penso muito em fazer Enem. O livro da política, o livro da psicologia, o livro da sociologia, o livro da religião, o livro do cinema, o livro do feminismo e o livro dos negócios, né? Que provavelmente fala um pouco sobre... Se você é um cara que quer ser investidor, ter uma empresa, aconselho o livro dos negócios e o livro da economia, né? Que tem aqui o livro da economia. Agora falando aqui sobre eles, é o seguinte... Se você quer estudar um assunto específico, por exemplo, você, sei lá, tá fazendo faculdade de literatura, de letras, né? Não sei. Fazendo faculdade de história, né? Você pega esse livro aqui, vai te ajudar pra caralho, né? Se você focar 100% em aprender história, isso daqui vai te ajudar pra caralho. Vem de forma cronológica, que na minha opinião é a melhor coisa que ajuda a pré-história. Até fiz um vídeo sobre a pré-história, por causa desse livro aqui mesmo. Eu aprendi bastante sobre a pré-história. Fala, na hora, um pouco antes de 1500, pegando o período de antes de Cristo, eu não sei tanto. Tirando a pré-história. Depois da pré-história e das civilizações antigas, eu não sei muito, né? Quer dizer, que é as civilizações antigas, tipo Império Romano e tal, eu não sei tanto assim, mas eu tenho uma ideia mais ou menos. Lembrando, não quero ser especialista nesse assunto, não quero ser um historiador, por isso que eu não me dediquei 100%, mas eu fiz aqui, ó, o livro da matemática, eu estou fazendo alguns cálculos aqui, escrevendo algumas coisas. Tem aqui, por exemplo, o Teorema de Pitágoras, né, que é hipotenusa, esses trem. Eu tinha aprendido na escola, mas eu aprendi mais com o livro e pesquisar na internet. Se você quer aprender matemática, eu não aconselho muito o livro da matemática, se você não é um cara bom. Eu aconselho mais para ele ser tipo um manual do que você deve estudar hoje. Você vai estudando de forma cronológica, ou seja, você pega, por exemplo, começa estudando sobre o quadrado mágico, aí depois você vai para o Teorema de Pitágoras, você vai para números racionais e irracionais, você pega ele como manual, mas você não vai conseguir aprender isso, Teorema de Pitágoras, com ele. Você vai aprender, você vai saber um pouco da história de Teorema de Pitágoras, né, quem criou, em cima do que, como é que foi feito, mas você não vai aprender como funciona a matemática do Teorema de Pitágoras, então, do Teorema de Pitágoras. Aí para isso você vai ter que pesquisar. Mesma coisa o livro da história. Você vai. Só que o livro da história é melhor, né? Porque ele fala a história da história. Ele não fala a história da matemática, entendeu? É igual você pegar o livro da música clássica. Ele vai falar a história da música clássica. Ele não vai falar como tocar um piano. Ele não vai falar isso. Ele vai falar a história da música clássica. Agora, você quer ser um especialista em música, você está fazendo, sei lá, faculdade de músicas. Você pega isso aqui, você vai aprender a história com isso aqui. Pode dar uma pesquisada também para acrescentar, mas você não vai aprender a tocar nenhum instrumento com isso aqui. Então, o que eu aconselho é, se você tá pegando algo para algum desses livros para aprender mesmo, que é bem provavelmente que você tá fazendo por isso, que tá pegando um livro para aprender, sei lá, feminismo, ou você tá pegando algum livro para aprender sociologia, você tá pegando algum livro para aprender literatura, eu aconselho você a fazer igual eu fiz aqui e anotando também de forma cronológica que eu fiz. Aqui, ó. Eita. Fiz tudo de forma cronológica, fui anotando passo a passo, para deixar aqui. Quando você anota, você aprende.
Lembrando, eu não aprendi tudo, mas eu aprendi algumas coisas, eu tenho uma noção, principalmente que eu jogo alguns jogos antigos e pego os livros clássicos para ler. Quando eu tô lendo sobre determinado assunto, eu sei o que estava se passando naquela época. Assim, nem todos, mas eu sei. Às vezes eu sei o que estava se passando naquela época no Oriente, no Oriente, mas eu não sei o que estava passando naquela época no Ocidente. Ou eu sei o que estava passando no Ocidente, ou eu sei o que estava passando no Oriente. Eu não sou um especialista, né, nisso. Mas esse livro ajudou bastante. Então, lembrando, se você quer pegar esse livro aqui para aprender ecologia, aprender matemática, física, não é isso que você vai aprender. Você vai aprender a história da ecologia, a história da matemática, a história da física. O livro da ecologia, ele fala assim também, ele dá umas explicações sobre, por exemplo, o DNA, ele explica, né? Quando ele fala sobre a história, ele acaba explicando, mas ele não aprofunda, ele não te dá... você não aprende 100% com isso aqui. Então, você quer aprender ecologia, biologia, não sei. Você pega aqui o livro de ecologia, o livro de biologia, não sei se tem, acho que não. Acho que só tem um livro de ecologia. Você pega o livro de ecologia, lê essa parte, lê a história do DNA, né? Descobrimento da vida. Aqui ele fala sobre o DNA, como é que foi descoberto. Tô pegando aqui, por exemplo, você vê aqui no início falando sobre o DNA, mas na frente também pode falar sobre o DNA, mas falando avanços científicos, avanços que tiveram descobertas, quem inventou não, né? Quem descobriu e quem criou tal ideia, por exemplo, fala sobre o Charles Darwin, por exemplo, que é o cara que inventou lá a teoria da evolução, que é contra a igreja, etc, etc. Fala isso aqui também. Fala um pouco sobre a teoria da evolução, que de acordo com ele acontecia de tal forma, mas não aprofunda tanto, até porque é um livro de 300, né? 300, 500 páginas, não sei, quer ver? 300 páginas. 300 páginas sobre o livro completamente sobre ecologia. Tanto que o livro de história são 300 páginas sobre a história do mundo inteiro. Às vezes você tem livro de 1000 páginas falando sobre um assunto só, sobre uma pessoa. Então, não vai aprofundar. Vai te dar uma forma cronológica para você estudar. Eu aconselho você a estudar assim, pegar o livro, ler o início, né, do que começou falando sobre a evolução. Então, os primeiros estudos de ecologia foram sobre evolução. Você vai lá, estuda um pouco sobre evolução, vai fazer isso de forma cronológica, vai saber a história da descoberta de ecologias, etc. Mas aí vai saber, né, ecologia, biologia, química, o livro que você pegar, matemática, você vai saber a história da matemática e vai saber matemática se você ainda estudar de forma cronológica, entende? Então vai ser muito bom e aconselhado para quem quer saber a história desses assuntos, não para quem quer aprender determinado assunto, entende?